Muitos responsáveis me procuram para melhorar a dinâmica de jogo, a força física e a velocidade dos seus filhos. Mas antes mesmo de iniciarmos um programa de treinamento, é necessário fazer uma avaliação física e entender em qual contexto esse atleta está. Hoje eu trago aqui para vocês o treinamento do meu novo aluno Davi, que tem 8 anos, no qual procura melhorar a sua performance dentro de campo. Vale ressaltar que antes desse primeiro treino com o Davi, eu fiz uma avaliação física para saber a sua altura, peso, percentual de gordura, massa muscular. Também fiz a análise postural do atleta, onde a gente precisa fazer algumas correções e muitos não dão a devida importância a isso. E também alguns testes de flexibilidade, e acabei descobrindo alguns encurtamentos musculares, apesar dele ainda só ter 8 anos de idade. Aqui nesse primeiro dia de treino eu comecei com uma mobilidadezinha ativa, onde ele mesmo fazia os movimentos, por volta de 15 a 25 segundos, dependendo do grupamento muscular, e também utilizei isso de pré-treino para a sequência que a gente iria realizar. Nesse primeiro exercíciozinho, eu pedi para ele imitar um soldado marchando, para eu descobrir como era a questão da coordenação dele envolvendo os membros superiores e membros inferiores. Esse primeiro exercício, ele até parece coordenar bem, porém quando eu coloco um grauzinho de dificuldade, que é pisar dentro e fora do quadrado, olha aí o resultado da coordenação do menino. Aqui você observa a diferença dos membros, o braço direito muito mais aberto, o braço esquerdo estático, a perna que não tem o volume e precisão adequada para fazer um movimento de coordenação. Isso obviamente vai implicar na hora do jogo, na hora de um sprint de velocidade principalmente. Para quem não tem um refinamento aguçado do que é a coordenação motora fina, ou seja, a psicomotricidade, até acha que ele está fazendo bem essa entrada e saída dos quadris. Mas repara na altura do braço. Um braço está em altura diferente do outro e marcha diferente, gerando desequilíbrio para o corpo. Nesse simples exercício de saltar de um lado para o outro, sem tocar o calcanhar no chão, usando somente a pontinha do pé, ele já tem um pouquinho de dificuldade na questão da lateralização. Repare que em alguns movimentos ele vai bem e no outro o próprio cérebrozinho dele confunde qual é a mecânica do movimento. Esse exercício eu utilizei para avaliar a força diferente dos membros e o equilíbrio. Ele começa bem a escadinha, mas não consegue terminar de forma adequada. Já nesse exercício aqui de entra e sai, eu quero que você repare com muito detalhe a diferença de posição dos membros superiores dele. Isso está totalmente ligado a uma marcha ruim, falta de coordenação. Aqui eu já parti para a análise de equilíbrio muscular, onde simplesmente ele tinha que ficar em pé em uma perna e tirar a outra do chão. Ele foi até bem. Já na sequência, eu boto um grauzinho de dificuldade, chamando o exercício de aviãozinho. E aí só de ter que jogar um pezinho para trás e o tronco para frente, já começou a gerar um desequilíbrio, principalmente avaliando um membro em relação ao outro. Já no disco de equilíbrio, ele parece ir muito bem quando ele somente tem que ficar estático em cima do disco. Mas aí, jogando um grauzinho de dificuldade, que era tocar a mão no disco e elevar a mão acima da cabeça, ele não conseguiu fazer 3 movimentos em sequência. Repara aí. Mais um exercício para avaliar potência e equilíbrio em diferenciação dos membros. Repara que numa perna ele consegue equilibrar um pouquinho melhor quando ele faz o salto e cai dentro do bambolê, e na outra ele sempre tem uma instabilidade. Aí você deve estar pensando, nossa, mas o Davi fez tudo errado. Muito pelo contrário, Davi fez muita coisa boa. Eu só destaquei aqui esse primeiro treino para mostrar que antes mesmo de pensar numa carga, num volume ou num treinamento, é necessário fazer testes com o adolescente, com a criança ou com até o atleta de alto nível, para saber aquilo que você vai implementar no dia a dia de treino. Muitas pessoas acham que, por exemplo, para correr mais rápido, é preciso estar muito forte. Mas, na verdade, a coordenação é um componente importantíssimo nos seus sprints. Se você está descoordenado, provavelmente você não vai atingir a sua velocidade máxima.
Agora eu vou iniciar um programa de treinamento específico e individualizado para o Davi, onde ele com certeza vai ter uma melhora progressiva. Gostou desse conteúdo? Achou interessante? Compartilha com os amigos, comenta aqui se tiver alguma dúvida e não esquece de deixar seu like. Um abraço e até a próxima.